Irmãos bispos, queridos presbíteros, diáconos, assessores, assessoras, todos nós que nos ocupamos nesse dia com a 62ª Assembleia Ordinária. É muito trabalho, mas oferecemos tudo ao Senhor e dele receberemos inspiração, força para continuar nesta missão em nome de toda a nossa igreja. Queria saudar os muitos peregrinos que estão aqui no santuário. Que bom que vocês rezam conosco, Deus os abençoe. Também quero saudar todos e todas que pela rede Aparecida de comunicação nos acompanham a partir de casa. Reunimos-nos nesta Eucaristia, como nós sabemos, fonte e ápice de toda a vida da Igreja, para celebrar o amor sem limites de Deus por nós, o mistério da nossa redenção. E nesta Santa Missa queremos elevar ao Senhor nossa oração de sufrágio pelos bispos que nos precederam na fé ao longo deste último ano, confiando-os à infinita misericórdia de Deus Pai. Fazemos assim memória de suas histórias e contemplamos, à luz do mistério pascal, a fecundidade de suas vidas entregues ao serviço do Evangelho. E Deus não esquece de nada, tudo Ele recolhe. Como nós escutamos no Evangelho, a multidão procura Jesus. E ele, Jesus, começa a revelar a diferença entre duas buscas, aquela que se satisfaz com o imediato e aquela que se abre ao infinito. A multidão o procura porque comeu pão e se saciou, mas o Senhor a convida a ultrapassar a superfície da necessidade e a entrar na profundidade do sentido, ou seja, trabalhar não pelo alimento que perece, mas por aquele que permanece para a vida eterna. O pão que Jesus quer dar é a sua própria vida, seu amor de filho pelo Pai e pelos irmãos e irmãs. É bonito isso. O pão que Jesus quer dar também a nós é a sua própria vida, seu amor de filho pelo Pai e pelos irmãos e irmãs. O pão que Jesus tomou dando graças e distribuindo sinaliza Ele próprio, o seu corpo dado por nós. Assim Ele nos confere a sua vida de filho. Comê-lo significa assimilá-lo, ou melhor, ser assimilado por Ele para dele viver e viver como Ele. Papa Bento XVI gostava de recordar que a Eucaristia não é apenas um rito, mas uma realidade que transforma a vida, porque nela o próprio Cristo se oferece como alimento que sustenta e transfigura a existência. Nós sabemos, quem vive desta fonte aprende a deslocar o centro da própria vida, deixa de viver para si e passa a viver para Deus e para os irmãos e irmãs. E aqui recordando o ano santo franciscano, dos 800 anos da morte de São Francisco, ele dizia isso em outras palavras quando ele falava do que é penitência. Penitência é todo esforço para passar de uma vida centrada no eu a uma vida centrada em Deus. Assim também é a vida do bispo. Homem nutrido pelo Evangelho, torna-se pastor que alimenta o seu povo. É a partir desta palavra que podemos compreender em sua verdade mais profunda o ministério episcopal, em particular desses nossos irmãos bispos já falecidos. O bispo não é homem do provisório, mas testemunha do definitivo. Não vive para o que passa, mas pelo que permanece, por aquele que é eterno.
E na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, contemplamos a figura luminosa de Santo Estevão, cuja fidelidade atravessa o sofrimento e culmina na entrega total. O seu rosto, semelhante ao de um anjo, que é o rosto do mártir Cristo transfigurado na face de Estevão. O rosto de Estevão revela a serenidade de quem já habita de algum modo na presença de Deus. Essa mesma serenidade reconhecemos em tantos pastores que, mesmo em meio às exigências, às fadigas e às incompreensões do ministério, permaneceram firmes, valentes, enraizados em Cristo. São João Paulo II dizia que o homem não pode compreender plenamente a si mesmo sem Cristo. À luz desta verdade, compreendemos também o mistério da morte. Sem Cristo, ela se apresenta como ruptura. Com Cristo, revela-se como passagem. Sem Cristo, é fechamento. Com Ele, é abertura. Por isso, a morte dos nossos irmãos no episcopado, dos quais hoje fazemos memória, é um acontecimento pascal de esperança, inserido no dinamismo, sim, da Páscoa do Senhor. E ao falar da esperança cristã, Papa Francisco insistia tantas vezes que ela não pode ser roubada, porque não nasce das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Trata-se de uma esperança que não ilude, porque está enraizada em Cristo vivo, vencedor da morte. Queridos irmãos, queridas irmãs, sabemos que esta é a esperança que sustentou a vida dos nossos irmãos bispos falecidos. Suas trajetórias foram marcadas por cruzes, desafios e limites, como toda a vida humana, mas foram vividas em Cristo. Papa Leão XIV recentemente recordou que a morte para aquele que vive em Cristo não é o fim da comunhão, mas o seu cumprimento na eternidade. Deus permanece fiel e nele a nossa esperança não se esvazia. Confiemos a intercessão de Nossa Senhora da Esperança àqueles que partiram, para que participem plenamente do banquete eterno que já nesta vida procuraram antecipar com fé e na prática do amor. E que também nós, ao término de nossa peregrinação, sejamos encontrados vigilantes para entrar com eles na alegria sem fim do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.